paz do Senhor, irmãos. Pastor Edivaldo falando aqui. Se você chegou até esse vídeo, até essa transmissão, saiba que Deus não trouxe você aqui por acaso. Deus tem um propósito para que você ouça essa mensagem. Talvez a resposta que você tem buscado de Deus, você vai encontrar aqui. Por isso eu peço que você continue aqui com a gente até o final dessa transmissão. Deus vai falar de uma forma poderosa ao seu coração. No nome de Jesus, eu creio. Estamos aqui em mais um culto online, transmitindo pelas nossas redes sociais, pelo Instagram, YouTube, Facebook. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com seus contatos, para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu peço que você deixe o seu like também nesse vídeo, que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu quero fazer uma leitura inicial de um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Moisés, pastoreando ali o seu rebanho, chegou ao Monte Horebe, que é chamado Monte de Deus, e ele reparou que havia uma sarça que era consumida pelo fogo. Ela estava em chamas, mas ela não se consumia. E aí, no verso 3, ele diz: que impressionante. Ele pensou, na verdade, por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Guarde essa palavra, quem sou eu? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou:
quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu quero refletir um pouco nessa palavra, eu sou. Deus se revela a Moisés no meio do deserto, de dentro de uma sarça que queimava, que ardia e não se consumia. E Moisés diz assim, mas quando eu disser para o povo que o Senhor me apareceu, eles vão perguntar qual é o seu nome. O que eu vou dizer? Deus disse, o meu nome é Eu Sou. Eu quero refletir sobre essa palavra de Deus. Primeiro Moisés pergunta, quem sou eu? E depois ele pergunta, quem é o Senhor? E a resposta de Deus, eu sou. Diga que o Eu Sou enviou você. Amém? Se você está acompanhando essa mensagem, eu peço também que você coloque aqui o seu pedido de oração. Escreva o seu nome, o nome de alguém da sua família que você gostaria que fosse alcançado pela palavra, pela oração. Coloque a cidade de onde você está falando e nós vamos orar a Deus no final aqui. Nós vamos clamar ao Senhor para que o Eu Sou se revele a nós. O Deus da provisão, o Deus do deserto, o Deus que age em meio à escassez, o Deus que age de uma forma maravilhosa e sobrenatural, venha de encontro às nossas necessidades. Amém? Você que está aí em qualquer das nossas redes sociais, escreva aí, pode escrever, eu estou vendo que muitas pessoas estão escrevendo aqui no Facebook, no Instagram, no YouTube, e certamente Deus vai falar ao seu coração. Irmãos, Deus, Ele se revela a nós nas Escrituras. Deus, Ele sempre vai de encontro ao homem, desde o chamado de Abraão, desde Adão, que Deus vai de encontro ao homem, Deus se manifesta ao homem de várias maneiras, de várias formas. Deus se revela até hoje a nós. Deus tem se revelado ao seu povo nesse tempo. Às vezes, de formas grandiosas, através de grandes milagres, de grandes sinais, de grandes maravilhas. Às vezes, Deus se revela a nós de uma forma simples. Deus se revela quando o sol se nasce. Deus se revela quando você ouve um passarinho cantando. E você se lembra de Jesus falando, olha para os passarinhos, não falta nada para eles, também não vai faltar nada para você. Deus se revela a nós quando nós temos a oportunidade de tomar um café da manhã, né, de sair de casa para o nosso trabalho, nós nos lembramos da provisão de Deus, da misericórdia de Deus. E aqui especificamente nessa passagem que eu li, Deus se revela a Moisés como um Deus libertador, como um Deus que queria operar um grande milagre de libertação no meio do seu povo, que já estava escravizado há mais de 400 anos no Egito. Mas durante toda a história bíblica, Deus, assim como Ele se revela a homens, Deus também usa homens. Deus usa pessoas, Deus usa homens e mulheres. E Deus, então, Ele fala para Moisés assim, Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo, eu tenho visto a aflição de vocês, como vocês têm sido oprimidos pelos seus inimigos. Então eu vim para que o povo fosse liberto. E Deus dá um comando a Moisés dizendo, vá de encontro a Faraó e diga que vocês irão cultuar a mim no caminho do deserto. Embora Deus soubesse que Faraó iria se opor a esse comando. Mas diante daquele grande desafio, porque Moisés ele se via tão pequeno
diante daquelas coisas que estavam sendo propostas ali por Deus, Moisés então começa a olhar para dentro de si mesmo e diz: quem sou eu? E assim acontece conosco. Durante a nossa vida, quando nós nos vemos diante de grandes desafios, diante de coisas grandiosas que estão à nossa frente, coisas que nós temos que fazer, nós olhamos para nós mesmos, nós nos esquecemos de olhar para Deus. Olhamos para nós e nos questionamos, olhamos para as nossas limitações, para a nossa falta de recursos, para a nossa falta de habilidade e perguntamos a nós mesmos: quem sou eu para fazer isso? Às vezes Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente fala: quem sou eu? Mas a primeira coisa que Deus está dizendo aqui nessa palavra é: não olhe para você, mas olhe para Deus. Não olhe para a sua fraqueza, porque quando estamos fracos o Senhor nos fortalece. Não olhe para as suas limitações, porque nós servimos a um Deus que é ilimitado. Diante das circunstâncias contrárias, não olhe para os seus recursos naturais, porque Deus opera de modo sobrenatural. Então era isso que Deus estava dizendo aqui para Moisés. Eu sou, está contigo, Moisés. Mas como assim eu sou? Parece que uma coisa tão vaga, né? Você pergunta para Deus, como é que é o nome do Senhor? Deus diz assim: eu sou. Mas como assim, Deus? E parece que a impressão que eu tenho aqui, irmãos, quando eu leio esse texto, é que Deus estava tentando dizer para Moisés o seguinte: olha, Moisés, eu sou tantas coisas, não adianta você querer me limitar a um nome apenas, não adianta você querer me colocar dentro de uma caixa. Eu tenho tantas possibilidades e impossibilidades que eu posso realizar, que ao longo do caminho, ao longo dessa jornada, por onde eu vou conduzir você a uma terra boa, a uma terra que mana leite e mel, ao longo dessa travessia pelo deserto, eu vou me revelar a você de tantas formas, mas eu apenas queria que você guardasse esse nome: eu sou. E Moisés ficou com essa palavra. E ele disse isso ao povo: o eu sou me enviou a vocês. Então, irmãos, hoje eu queria, através dessa reflexão, entender um pouco mais a respeito desse Deus que fala conosco quando estamos no meio da aflição, desse Deus que se revela a nós em meio ao deserto, que de várias formas fala conosco. Deus fala através dos seus profetas, Deus fala através da sua palavra. E é interessante que aproximadamente 1500 anos depois, Jesus veio, Jesus se fez homem aqui na terra, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher chamada Maria. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. E durante a sua vida, nós percebemos no relato dos evangelhos, principalmente no evangelho de João, no qual eu vou me basear aqui, para dar seguimento a essa palavra, nós percebemos que por 7 vezes Jesus usou essa expressão: eu sou. Deus teve um momento ali muito rápido com Moisés, quando se revelou de dentro da sarça, mas Jesus, durante os seus 3 anos e meio, de certa forma ele explicou para nós, ele traduziu para nós, porque Jesus é a expressão exata do Pai. Jesus expressou para nós o que Deus queria dizer com o eu sou. E eu quero falar sobre essas 7 declarações de Jesus aqui.
A primeira delas está em João, capítulo 6, versículo 35. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. O primeiro eu sou o pão da vida. Nós temos dentro de nós uma fome e uma sede que não são físicos, mas que são espirituais. É a fome e a sede da nossa alma. Significa que por mais coisas que nós possamos conquistar nessa vida, por mais posições que nós alcancemos nessa vida, haverá sempre um anseio dentro de nós. Um desejo que nós não sabemos expressar com palavras. Esse desejo é o desejo da presença de Deus. E nós só podemos saciar esse anseio que vem da nossa alma com a presença de Jesus. Por isso ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou aquele que te completa. Você não se completará em um relacionamento, você não se completará em uma conquista profissional, você não se completará com um carro novo, você só será completo com a presença de Jesus na sua vida. Amém? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. E é interessante que lá no deserto, quando o povo teve fome, Deus enviou o maná. Deus enviou um alimento que veio do céu. E aquele alimento que saciou a fome do povo ali em meio ao deserto, ele simboliza Jesus. Por isso que Jesus falou: eu sou o pão da vida. Não é um pão qualquer, é o pão da vida. Seja cheio da presença de Deus hoje, seja cheio da presença de Jesus hoje. Beba dessa água viva que é Cristo, coma desse pão que é Cristo e você se sentirá saciado pela presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês que acompanharem essa mensagem, essa palavra. O tema desse vídeo, desse culto hoje, é Deus pode abrir o mar. Deus pode abrir o mar. Um dos maiores milagres descritos na Bíblia é a travessia do Mar Vermelho. E Deus não fez esse milagre apenas para libertar o seu povo das garras de Faraó. Em Êxodo capítulo 14, que é o texto que eu vou me basear para essa mensagem, no verso 31 diz assim que quando eles viram o poder com o que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Somente quando eles viram o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, foi que eles creram, foi que eles temeram ao Senhor. Então, os milagres de Deus, eles são ferramentas que o Senhor usa para que a nossa fé seja alimentada, para que nós creiamos nele e para que nós nos lembremos dele quando estivermos passando por momentos difíceis na nossa vida. O texto de Êxodo, o texto que eu vou ler junto com você, Êxodo 14, fala de um grande livramento, uma ação de Deus quando não havia mais nenhuma possibilidade. O povo estava sendo conduzido por Moisés para longe do domínio de Faraó, longe da idolatria do Egito, da condição de escravo, que eles ficaram por mais de 400 anos. Só que houve um momento em que eles ficaram cercados pelo exército inimigo. E à frente deles estava o Mar Vermelho.
Aos olhos naturais, havia duas opções. Eles morreriam afogados ou seriam feitos escravos novamente. Hoje eu quero refletir nesse texto aqui junto com você, compartilhar algumas coisas que Deus ministrou ao meu coração, coisas que poderão ser úteis para você também, independentemente do problema que você esteja enfrentando, da crise pela qual você esteja passando. Você está se sentindo sem saída? As coisas talvez chegaram a um ponto que você não consegue mais ver solução? Então assista esse culto, essa mensagem até o final, porque certamente Deus vai falar ao seu coração. Já coloque nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração. Eu estou vendo algumas pessoas acompanhando já, colocando ali os seus pedidos de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe o link desse vídeo com os seus contatos para que muitas vidas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Eu já te peço que coloque nos comentários a seguinte frase. Coloque assim nos comentários: o meu milagre vem do Senhor. O meu milagre vem do Senhor. Coloque isso aí nos comentários. Amém? Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode adquirir esse livro aqui, ó. É o Recomece a Viver. Procura no site da editora UPBooks, upbooks.com.br. Digita lá Recomece a Viver. E quando você adquire esse livro, que contém 365 mensagens, você está apoiando o nosso ministério. Amém? Você pode se tornar membro do canal também e nos ajudar de várias formas aí descritas nesse vídeo. Escreva aí: o meu milagre vem do Senhor. Milagre não vem de nós mesmos, irmãos. Milagre não vem da nossa força, das nossas estratégias, dos nossos recursos. Quando há uma situação que requer algo sobrenatural, essa ação, ela vem de Deus. Escreva aí: o meu milagre vem do Senhor. Quem sabe hoje você está como o povo de Deus naquele momento de desespero. Você não vê saída, você se sente cercado pelos inimigos e percebe que para qualquer lugar, para onde você for, você será derrotado. Deus hoje quer te dar uma nova visão. Deus quer colocar você sob uma nova perspectiva diante desse desafio que você tem pela frente, um novo rumo, uma nova direção, a partir dessa palavra aqui que eu quero liberar sobre a sua vida. Amém? O texto é Êxodo capítulo 14. Eu vou ler apenas alguns versículos. Êxodo 14, que diz assim: a partir do verso 1, eu vou ler alguns versículos separados, tá? Somente ministrando aquilo que Deus falou ao meu coração, mas eu sugiro que você leia o capítulo todo e tenha, e busque a sua revelação individual. Deus falou comigo de uma forma que eu quero compartilhar com você, mas Ele pode falar com você de uma outra maneira. Amém? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, onde o povo se viu diante de um grande desafio, a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração é o seguinte: submeta-se a uma liderança espiritual. Aqui, especificamente, nos mostra a importância de termos uma liderança espiritual. O verso 1 de Êxodo 14 diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés. Deus não falou com Arão, Deus não falou com Ur, Deus não falou com Joquebede, Deus não falou com nenhuma outra pessoa dessa história. Deus falou a Moisés. Então,
Me chama a atenção aqui o seguinte: toda a orientação que foi dada ao povo no meio daquela crise, ela veio de Deus, mas ela veio por meio de um homem que tinha intimidade com o Senhor. Deus falava diretamente com Moisés. A Bíblia diz que o Senhor falava face a face com ele. Eu vejo a importância de se ter uma liderança espiritual de confiança. Em alguns momentos difíceis da nossa vida, Deus vai usar homens e mulheres que tenham intimidade com Ele para nos direcionar. Por mais que essas pessoas estejam sujeitas a falhas, como eu e você, mas Deus é misericordioso e Ele nos purifica pelo sangue de Jesus. E quando há uma necessidade, Ele usa aqueles que Ele escolhe, aquele que Ele quer. Deus usou a vida de Moisés. E Deus hoje pode usar a vida de outros homens e outras mulheres de Deus. Eu não estou dizendo que você deva confiar seus problemas a qualquer pessoa. Mas tenha o seu coração aberto para ser ministrado por aqueles que o Senhor quiser usar na sua vida. De repente Deus usa sua mãe, seu pai, Deus usa um amigo próximo, o seu líder espiritual. Quando nós não conseguimos ter intimidade suficiente com Deus, nós buscamos apoio espiritual. Isso não significa, olha só o que eu vou dizer, isso não significa que nós temos que nos acostumar a nos apoiar somente nas pessoas. E com isso não buscarmos o nosso relacionamento íntimo com Deus. Busque a Ele todos os dias. Mas tem horas que Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Lembra quando Moisés estava orando porque havia uma guerra? Enquanto Moisés orava, enquanto Moisés intercedia, Israel prevalecia na batalha. E quando Moisés ficou fraco, os seus amigos, os seus auxiliares, ergueram as mãos dele, e aí ele começou a orar novamente, e Israel prevaleceu novamente na batalha. Fala da importância de termos pessoas ao nosso lado, parceiros que compartilhem da mesma dor que nos acomete. Amém? Então submeta-se a uma liderança espiritual. Você não é obrigado a caminhar sozinho. Você não é obrigado a andar sozinho. Eu não estou falando de você despejar toda a sua vida, você ter alguém como uma muleta para te sustentar. Não é isso. A sua força vem de Deus, mas muitas vezes Deus vai usar pessoas.